Olá, meus queridos! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão legal? Vocês estão tranquilos? Estão em paz? Espero que sim. Seguinte, como fomos conversados, foi tudo combinado, na nossa última videoaula nós vamos falar sobre o assunto que vocês quiserem falar, isso mesmo, sobre o assunto que vocês quiserem falar. Então eu estou gravando aí várias videoaulas, se vocês quiserem assistir as outras videoaulas que estão aí no canal, podem assistir. Não tem problema nenhum, eu vou estar inclusive com a mesma roupa, vai Corinthians, e é só assistir. Nesse vídeo aqui, que foi o quarto ano escolheu, quarto ano lá no caso, vamos falar de nada mais nada menos sobre mitologia, sobre o estudo da mitologia. O que a gente vai falar exatamente, como assim, Mitologia normalmente é estudado em história, tá bom? Então eu vou falar aqui algumas curiosidades, algumas coisas que tem a ver com a minha matéria sobre mitologia. Aí vocês estavam falando assim, mas vamos falar de qual mitologia? Vamos falar da nórdica, vamos falar da grega, vamos falar da asiática? Não, a gente vai falar um pouquinho sobre a mitologia em si. E aí em sala a gente traz novas conversas e curiosidades sobre este tema, tá bom? O que é mitologia? Mitologia, na verdade, é o estudo dos mitos, né? Logia é estudo e mito mesmo, a gente sabe que são coisas que não são verdades. A mitologia serve para estudar as histórias contadas por culturas passadas, as fantasias ou os folclores ou as religiões contadas por histórias, por culturas passadas. Então, como que foi então a partir disso, como que surgiram então os deuses gregos, os deuses nórdicos, como surgiu os animais fantasiosos que existem por aí? Antigamente não se existia uma coisa chamada, que é a palavra-chave para a nossa conversa aqui, que é uma coisa chamada ciência. Não existia ciência, o estudo da natureza, tentando explicar as coisas, por que chove, por que tem sol, o que é aquela coisa enorme no céu que a gente chama de lua, o que são esses pontinhos aí que são as estrelas. Nada disso tinha uma explicação. O que é o vento, por que o mar fica bravo, nada tinha uma explicação, nada. Não existia uma explicação científica para aquilo. Então, quando surgia o questionamento sobre esse assunto, então quando alguém se perguntava o porquê daquilo, precisava-se de uma resposta. Eles tinham a necessidade de dar uma resposta para que mantenham controle, para que mostrem, os homens daquela época precisavam mostrar que sabiam de alguma coisa, e até mesmo utilizavam isso para tentar controlar as pessoas, para fazer com que eles tomem decisões parecidas. Então eles sempre iam mais ou menos para as mesmas decisões, certo? Então quando alguém perguntava pro ser mais inteligente da aldeia o seguinte, na Grécia, por exemplo, o que é o Sol? Por que ele existe? O cara ia explicar que o Sol era um deus, um ser que trazia luz para a Terra. Ele era um ser iluminado, filho de Zeus. E eles perguntavam como foi criado o mundo. E eles não tinham uma explicação como era criado o mundo. Eles não sabiam direito como era criado o mundo. Do que eles falavam? Eles falavam que foi um titã chamado Cronos que criou o mundo. E aí ele fez Zeus, que era filho dele. Zeus matou e aprisionou ele porque Cronos queria controlar tudo. E aí e foi criado o mundo. Ou na mitologia nórdica, que foram a briga entre dois gigantes que criaram os 9 reinos da árvore Yggdrasil. Então o gigante de Muspelheim e de Niflheim, que era o lugar do gelo e do fogo, se tretaram, brigaram, e aí foi juntando isso, formando a terra, porque o gelo com fogo derrete uma coisa lá, e se foi criado os 9 reinos com todos os seres. E assim é motivada as culturas. As culturas, elas são motivadas por histórias. As pessoas acreditam nas histórias, têm fé nessas histórias e se mantêm tomando decisões a partir dessas histórias. Então, se eu preciso de vinho na minha plantação, eu vou pedir para o deus Dionísio, que é o deus do vinho, para que ele abençoe aquilo. E isso começa de algum lugar, isso começa através de uma história, então alguém conta. É igual o folclore brasileiro, se a gente parar pra pensar. Saci Pererê, Boitatá, são histórias fantasiadas. E é dessa maneira que surge nada mais, nada menos do que nossos queridos animais fantásticos, nossos queridos nossos hipogrifos, nossas fênixes, nossos pégasos, esses animais incríveis que são criados através da fantasia de um mito. E é isso que encantam as crianças e os adultos, as histórias sobre esses mitos.
como o lobo Vanir da mitologia nórdica, que é um lobo gigante que tirou a mão do deus da guerra. Agora eu não vou lembrar o nome dele agora. Esqueci, meu Deus, esqueci o nome do deus da guerra. Kratos. Baldur. Lembrei. E existem muitos tipos de história. Em cada lugar que você vai, existe uma história diferente contada. E aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a história do Guaraná, que explica a origem da fruta, por que ele tem esse olho. A gente tem várias coisas que explicam, por exemplo, o fim do mundo através do Ragnarok na mitologia nórdica. A gente tem os deuses do Olimpo cuidando dos seres humanos aqui embaixo, deixando eles viverem livremente, às vezes dando uma ajudinha ali. A gente tem os heróis que eram grandes guerreiros, semideuses, que Hércules que derrotou, que era filho de Zeus. Tudo isso são histórias criadas a partir dessa necessidade de explicar alguma coisa, ou até mesmo de entreter alguém para que se tenha o controle dela, ou que faça com que ela tenha um segmento. Os vikings, eles tinham também essa religião, né, dos nórdicos, de acreditar em Thor, Odin, Flock é um personagem, Loki, e entre outras coisas, e pediam ajuda para eles na hora de navegar. Se eles perdessem uma batalha, eles sabiam que Odin não estava do lado deles. Eles tinham essa coisa de a guerra ser interessante, porque Valhalla estava lá para, se eles acabassem não dando certa treta, morresse, eles iam morrer com honra, e todas essas paradas. Então, a mitologia em si, ela é interessante de se contar se a gente for parar para olhar as fantasias que são criadas, para entender como que as pessoas naquele lugar, naquela época, pensavam e explicavam as coisas. E tem os animais, tem os deuses, tem os seres, tem o céu e o inferno, tem os reinos, e tudo isso veio da cabeça de alguém, veio de alguma experiência de alguém, que essa pessoa contou essa história, que veio indo de um lado para o outro. Isso que é muito interessante nisso. Então eu fico por aqui, trouxe para vocês alguns motivos. Então a minha parte na aula em questão de mitologia é essa. A gente tem que entender que muita coisa naquela época era explicada através dessas coisas de mitos, porque não se tinha uma explicação científica que tem hoje. Então a gente hoje consegue explicar muito bem por que o que é o sol, por que ele está lá, por que chove, por que tem tempestade, por que venta, por que tem terremoto. Antes a gente achava que eram deuses brigando, hoje a gente sabe todos os motivos. Terremoto é por causa das placas tectônicas, o Sol tá lá porque ele é uma estrela, e etc. A Lua tá ali porque ela é um satélite natural, não é nada mágico, ela ajuda só na maré por causa da gravidade, entre outras coisas. Então a aula fica por aqui, assistam as outras se vocês quiserem, fiquem à vontade para olhar aí nos vídeos aí, que tem curiosidade para Dedé hoje, essa semana. Um grande beijo, semana que vem vai ter mais, falou!